Você estava falando que em 20 anos a classe média americana passa de 60% da população para 40%. É isso mesmo? Olhando, se a gente pensar em mais 20 anos, isso tende a diminuir, cara? Não, do jeito que eles estão conduzindo, não. Tende a diminuir, você fala aumentar a pobreza. Piorar. A desigualdade tende sempre a piorar. Da forma que eles conduzem, do que ele está conduzindo, porque isso que o Donald Trump está fazendo é retórica, ele não vai conseguir. Primeiro que os sinais são trocados, né? Se você quer defender a hegemonia do dólar, não tem como você reindustrializar o país, né? Porque para defender a hegemonia do dólar, você precisa que o dólar seja utilizado no sistema financeiro mundial. A única forma de eu colocar o dólar no sistema financeiro mundial é eu gerar déficit comercial, né? Porque eu sempre dou o exemplo da China, que é o que eles estão brigando. A China teve um superávit com os Estados Unidos em 2024 de quase 300 bilhões de dólares, né? Ela vendeu 440 bilhões de dólares para os Estados Unidos e os Estados Unidos vendeu só 150, teve um déficit de aproximadamente 300 bilhões. E é parte do problema todo, de toda Então é esse déficit comercial que permite que os Estados Unidos coloque 300 bilhões de dólares na economia mundial, né? Que uma parte vai voltar via conta de capitais quando o Banco Popular da China comprar título do Tesouro Americano para colocar na reserva, tá? Então, para ele defender que o dólar seja utilizado de forma hegemônica no mundo, ele precisa de déficit comercial. Não tem outro caminho. Então é meio trocado esse sinal que ele está dando, tá? Porque os Estados Unidos, na realidade, o Donald Trump, ele não tem noção do que ele está fazendo. As pessoas acham que ele é um gênio, ele não é um gênio. Por que as pessoas entram numa que tem um cara que é o Messias e que é o gênio? Pelo amor de Deus, pô. Eu acho que, não sei, eu acho que as pessoas têm essa capacidade de achar porque ele é bilionário, ele chegou lá e ele é um gênio. Não, ele não é um gênio, ele é só um idiota mesmo, o Donald Trump. Entendeu? Genialidade não tem nenhuma, porque tudo que ele faz, você vê que é trocado. Só que ele é um cara midiático, ele é um cara da mídia, né? Ele ficou famoso apresentando o Aprendiz, né? Está demitido, né? Ele ficou famoso na mídia sendo grosseiro com os outros, né? É o que ele é. A pessoa dele é isso. Ele é um cara midiático e grosseiro. Como é que um cara... Será que ele não tem uns caras em volta ali para dar uns toques, umas dicas, que nem o Xi Jinping tem? No segundo mandato dele, ele se garantiu de se cercar de um outro bando de idiota e puxa-saco, né? Entendeu? Aí fica mais complicado ainda. O cara, ele teve a capacidade de colocar o secretário de defesa dos Estados Unidos, sabe quem é, né? O Pete Hegseth. É um cara que era apresentador da Fox News. Escreveu um livro que chama American Crusade, que é a Cruzada Americana. E no livro dele ele fala que eles têm que empreender uma guerra santa contra a China. Esse é o cara que é o secretário de defesa dos Estados Unidos, né? Ele colocou lá o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, que era um gestor de fundo de hedge, trabalhou com o Soros, mas agora acho que foi até no Financial Times que eu vi que pegaram a ficha corrida do cara, o currículo dele. Ele só ganhou dinheiro quando ele estava junto com o George Soros. Depois, tudo que ele tentou fazer sozinho, ele perdeu. Então, é o cara que é o secretário do Tesouro americano, né? O outro lá, o Stephen Miran, que também é um assessor econômico dele, todas as palestras você vê que o cara faz, ele está falando sempre como se fosse uma seita, que eles têm que combater a China, que a China é o inimigo. Uma coisa que eu queria entender é que sempre que você vê um americano falando isso, a gente tem que combater o inimigo, por que eles veem os outros países como inimigo? Por que não pode ser parceiro? Por que tem que ser inimigo? Você não vê a China falando, os Estados Unidos é nosso inimigo. Não, a gente só quer fazer negócio e ser um negócio justo, né? Você pega lá qual que é o outro? O vice-presidente, o J.D. Vance, é um cara patrocinado por um think tank americano ultraconservador que também prega que tem que destruir os inimigos. Tanto que você vê que o discurso dele é ridículo, né? Como é que o Donald... A gente pode achar que o cara é um gênio, um cara que vai num discurso oficial e fala que os seus aliados estão beijando o seu traseiro. Foi o que ele falou, publicamente. Como é que pode levar um cara desse a sério e achar que ele é um gênio? Não, é só um idiota mesmo, o Donald Trump. Então, assim, esses sinais que ele dá é trocado. Não tem como você defender a hegemonia do dólar se você não tiver déficit comercial. Na realidade, o que os Estados Unidos fez ao longo da história, que você nota, na reconstrução do pós-guerra, os Estados Unidos sabia que ele precisava ter algum tipo de déficit comercial. Ele tinha que transferir uma parte do superávit dele, principalmente para o Japão e para a Alemanha, para reconstruir aqueles países. Não só porque ele era bonzinho, porque ele precisa reconstruir os países para ter mercado, né? Então, ao longo do tempo, ele notou que ele precisava fazer isso. Quando final ali já de Bretton Woods 71, ele notou que ele tinha... Isso não estava sendo muito bom. Ele precisava reequilibrar, mudar a regra do jogo. Porque o Japão ia ultrapassar, a Alemanha já era uma potência econômica,
o Império Britânico, o Reino Unido estava se dando bem nesse acordo de Bretton Woods. Eles não queriam que, né? Até porque era o Império anterior, o Império Americano era o Império Britânico. Eles sabiam que isso podia dar errado. Eles foram lá e mudaram a regra do jogo, né? Só que aí, para prejudicar o Japão e prejudicar a Europa, o que ele fez? Ele pegou a parte desse superávit e topou ter déficit com a China. Os Estados Unidos tentou usar a China primeiro para minar a Rússia, afastar a China da Rússia, que é o que ele estava querendo fazer agora, o inverso. Estava indo na Rússia para tentar afastar a Rússia da China. Ele topou ter déficit comercial com a China para combater o Japão, que era aliado dele, que era uma colônia dos Estados Unidos. Então todos esses movimentos que os Estados Unidos faz é manipulando o mundo todo a seu favor. Tá? Só que não é a favor do povo americano, é a favor das elites americanas. Porque tudo isso que ele faz, ele está concentrando renda na classe dominante americana. Quem está do lado dele, aparecendo, fazendo toda essa papagaiada que ele está fazendo, é os caras das Big Tech, é o Elon Musk, né? Agora é o Tim Cook lá da Apple, que aparece do lado dele, e que está influenciando e que já está gerando uma certa revolta na sociedade americana. E tu acha que existe um risco ali em, sei lá, 10, 15 anos de os caras começar a ter uma revolução, uma convulsão social? Eu acredito que esse risco a gente não pode descartar, porque a sociedade americana é extremamente armada, né? Então, se tem uma sociedade capaz de fazer uma revolução, é a sociedade americana. Os caras, qualquer um pode ter um fuzil dentro de casa, né? Então, assim, eles correm sério risco se eles continuarem mantendo esse sistema que vai aumentando a desigualdade. Nos Estados Unidos tem muita gente que está indo, esses 20% que saiu da classe média e veio para a classe baixa, mora na rua, né? Porque ele vem aqui, mas os que já eram extremamente pobres ficam mais pobres ainda. Tem gente que mora dentro do carro, tem gente que mora na rua. Agora vai o nego começar a perder. Quem tem casa vai começar a perder casa. Quem tem carro vai começar a perder carro, né? Porque esse desequilíbrio que as ações do Donald Trump criou dentro da economia americana está jogando as classes mais pobres cada vez mais para a pobreza. Porque eu acho até engraçado que as pessoas entram nesse discurso, né? Então, o Trump voltou para trás, agora a tarifa é 30% que os Estados Unidos vai aplicar na China e o cidadão médio americano, você sabe que acho que nos Estados Unidos só 40% da população americana é alfabetizada num nível de capacidade de leitura de sexta série, sabia? Sociedade americana... Isso é uma informação assim, difícil de acreditar. Esse nível de desigualdade deles também era educacional. A educação lá é privada, né? Quem é que pode estudar numa universidade dessas que a gente conhece? Quem tem dinheiro. A sociedade americana, a maioria não tem dinheiro, né? Então, assim... e você vê isso quando eles fazem essas pesquisas, né? Essas reportagens, você vê o quão ignorante eles são. Primeiro, que o americano, eles têm uma certa arrogância. Então, eles acham que não precisam aprender sobre o mundo. Isso é uma certa arrogância do americano, do estadunidense, né? E quando você vê lá eles perguntando, eu vi uma reportagem, eles acham que quem vai pagar a tarifa é a China, né? Cara, essa daí é talvez a burrice mais tem um que o cara mostra e o cara lá, aqueles trumpistas roxo, fala, não, o chinês tem que pagar mesmo, eles têm que pagar essa tarifa aí. Aí está passando um outro americano assim, fica vendo ele dando a reportagem, e o cara acho que era importador, né? Ele fala assim, não, quem vai pagar somos nós, né? Não, que isso, o Trump aplicou a tarifa na China, a China tem que pagar mesmo, esse chinês tem que pagar. Eu falei, cara, quem vai pagar somos nós. Deixa eu te explicar, eu sou importador, eu vou importar o produto. Aí o governo americano aplicou a tarifa, aí quem vai pagar a tarifa sou eu, tá? Estou importando. Só que eu não vou ficar com essa tarifa. Eu paguei a tarifa, o produto ficou mais caro, eu vou ter que vender mais caro. Vou vender mais caro. Quando chegar para você comprar, quem vai pagar é você, meu. É que nem a Janja falando lá, não, pô, a taxa da Shopee, quem vai pagar é a Shopee, porra. Calma aí, cara. Não, sou eu que tô comprando a minha paradinha aqui e vai ficar mais caro para mim. Então esse negócio, voltou atrás e agora a taxa voltou para 30. Mas continua, quem vai pagar é o consumidor. E você viu que, acho que antes de ontem, o Donald Trump foi... e atacou o Walmart, né? 60% dos produtos do Walmart vem da China, né? Sim. E ele atacou que o Walmart tem que entubar essa tarifa, não pode repassar por preço. Tá bom. Então, assim, caralho, esse negócio vai começar a fazer efeito na sociedade americana. E é um imposto regressivo, totalmente regressivo, porque quem vai pagar é a maior parte da sociedade americana. Até porque para os bilionários não faz a menor diferença. Se um bilionário quiser comprar um iPhone, em vez de comprar de $1.000, comprar de $10.000, para ele não faz diferença, né? Então, para ele comprar 1 quilo de arroz, se dobrar o preço do quilo de arroz, não faz a menor diferença. A verdade é que essas coisas sempre vão bater no cara que é mais pobre, vai mesmo, bater no com cara certeza. que é mais pobre. Assim, não,
É muito interessante essa miopia e não sacar que é isso que acontece no fim das contas quando... Essa guerra tarifária é extremamente regressiva, né? Quem vai pagar são os mais pobres, com certeza. E isso vai gerar cada vez mais desequilíbrio dentro da sociedade americana. Tudo isso porque a classe dominante, as elites, não estão dispostas a distribuir a riqueza que eles acumulam. Né? Porque toda a riqueza que é acumulada através dos ganhos de produtividade, deles estarem na fronteira tecnológica, está ficando tudo lá. Uma parte, como eles transferiram a indústria, está indo para outros países, mais mal remunerada do que se fosse nos Estados Unidos, mas está indo para outro país. Toda essa classe ali de operários do meio oeste americano, do setor de serviços, né, que está com salário estagnado há 40 anos, é um fruto dessa concentração de riqueza e dessa estratégia dos Estados Unidos de explorar a mão de obra barata em outros países. Né? Então, eu sempre falo, as pessoas, é difícil de entender, né? O problema dos Estados Unidos é os Estados Unidos. É como eles conduzem a política deles dentro dos Estados Unidos. Né? Se fosse uma sociedade que conseguisse distribuir melhor a riqueza, eles não teriam tanto problema como eles têm aí. Então esse é um grande problema que eu acho que o americano, de cima da sua arrogância, vai ter que chegar a essa conclusão. Entendeu? E aí tem realmente esse risco que você falou de uma convulsão social, eu acho que a gente não pode descartar, não. Se eles continuarem aumentando a desigualdade dentro dos Estados Unidos, uma hora gera uma revolta. Né? O Luiz Santos mandou aqui, ó. Cobori, sobre o modelo econômico em que existe a renda mínima para a população, a China anunciou recentemente que pretende implementar essa iniciativa. Isso pode ser lido como um novo modelo de sociedade? O Brasil tem capacidade para tal? Capacidade, eu acho que temos. Não temos condições econômicas no momento. Né? Voltando... Interessante essa pergunta, porque o modelo chinês, aquilo que eu falei, inclusive está no livro do Elias, né? Uhum. Quando ele fala que os macro setores produtivos que conseguem ter produtividade, ter maiores retornos e acumular mais riqueza, em algum momento ele tem que financiar os macro setores improdutivos que não geram retorno. Ou, inclusive, negócios que geram baixos retornos e, com isso, nesses macro setores, você tem a tendência da renda desses trabalhadores que trabalham nesses macro setores ser menor. Os improdutivos, além de saúde, educação, o que mais que tem ali? A indústria low-tech. A China já está passando por algumas contradições do capitalismo. Né? Então, quando a China começa a transferir a sua indústria, uma parte da sua indústria, para o Vietnã, para o Camboja, para a Índia, para o Laos, é um sinal de que a China está fazendo o mesmo movimento que os Estados Unidos fez lá atrás. Já tem algumas indústrias low-tech que não compensam, elas não fecham a conta com a mão de obra chinesa que já elevou o nível de renda. Então ela começa a transferir para outros setores. Só que isso tem um limite. Né? Isso tem um limite. Daqui a pouco a China começa a ter o problema dos Estados Unidos. Pô, eu transferi toda a minha indústria e agora fiquei só com a indústria high-tech, que é o que os Estados Unidos fez. Então eu acho que em algum momento essa indústria low-tech ela vai ter que ficar dentro do país mesmo não sendo tão competitiva. E o que vai suprir essa renda desse macro setor improdutivo vai ser o macro setor produtivo. Então, de alguma forma, é uma certa forma de transferir renda isso aí. Você criar uma renda básica para que aqueles trabalhadores que não estão mais nesses macro setores produtivos possam ter um complemento de renda que justifique ele continuar trabalhando por menos num setor que, teoricamente, não gera tanto retorno. Entendeu? É uma forma de um subsídio cruzado, diria assim, nesse sentido. Eu acho que é um caminho. Eu acho que é um caminho que tem que ser estudado. Agora, a gente, na realidade, a gente não tem ainda esse macro setor produtivo. Né? O nosso macro setor produtivo no Brasil é um macro setor produtivo tomador de preço, que a gente só vende commodity. Né? Então, você é um tomador de preço, você não tem retorno. Nosso retorno, a nossa margem de retorno daquilo que a gente é competitivo é muito pequena. Então a gente tem que caminhar para a fronteira tecnológica para que aquilo tudo que a gente exporte tenha mais valor agregado por estar na fronteira tecnológica e extrair o maior retorno daquilo. Nossa esperança nesse sentido é a Embrapa? Aí é que tá, o agronegócio é um negócio interessante, né? Tem contradições. O nosso agronegócio, a gente tem essa vantagem comparativa, que se tornou uma vantagem competitiva no agronegócio pela Embrapa, que é Estado. Né? Então, só que a Embrapa desenvolveu tecnologia agrícola, tecnologia de plantio, tecnologia de solo, tecnologia de como analisar isso aí e ser mais produtivo. Então, o nosso agronegócio ele é extremamente competitivo pela Embrapa, pela tecnologia desenvolvida pela Embrapa. Só que como negócio, quando a gente olha como negócio, é um negócio que exporta commodity.
quem define o preço da commodity é o mercado internacional. Por isso a gente fala, nós somos tomadores de preço. Entendi. Se hoje é $100 a saca de alguma coisa e amanhã falar que é 90, é 90, a gente não isso. tem influência nenhuma. Então isso prejudica a nossa economia. Tá? Mas quando o preço é competitivo e a gente mesmo sendo tomador de preço e essa riqueza é gerada pelo agronegócio, eu lembro da Maria da Conceição estava falando, a gente não come PIB, né? A gente não come PIB, porque a gente cresceu a economia baseado no agronegócio, só que é um negócio que é altamente concentrador de renda. Né? É altamente concentrador de renda. É um negócio que gera muito dinheiro, mas fica na mão de muito pouca gente no Brasil. Tá? Quem é que extrai dinheiro do nosso agronegócio para ele ser tão produtivo assim? Quem vende tecnologia para a gente. Então, quem vende implemento agrícola. Então, quem está na fronteira tecnológica do agronegócio é a New Holland, é a John Deere, é a Syngenta. Entendi. São as empresas que estão na fronteira tecnológica, tem a indústria high-tech disso aí, que nos fornece esses bens de capitais para a gente ser produtivo aqui no nosso agronegócio. Então, esse pessoal, eles são formadores de preço. Nós somos tomadores de preço no agronegócio e eles são formadores de preço. Então, a grande margem do negócio, da produtividade, dos melhores salários, das melhores qualificações e da maior margem de lucro, quem extrai são eles. Entendi. A gente, muitas vezes, nem lucro a gente extrai. Tanto que o agronegócio brasileiro precisa ser subsidiado. O Plano Safra põe de 400 a 500 bilhões no agronegócio de dinheiro nosso, do pagador de imposto, né, que é injetado no agronegócio. Então, é um negócio que é subsidiado por todos nós, mas quando isso se transforma em riqueza, fica concentrado.